Olá, caros amigos, bem-vindos ao canal Benigno Friburgo em Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Hoje nós vamos falar de um tema aqui que nós estamos fazendo no nosso canal, a arte de ser mais gente. E hoje vamos falar de retidão e desonestidade. Rapaz, esse tema é bem, retidão e desonestidade. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benigno Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Ravi Iaco, Vitorino dos Cares, amigo do Moreto, no Márcio Braga, Academia de Noé. Antes de falarmos, roda a vinheta. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande rei, e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Olá, caros amigos, como nós estamos falando, vamos falar aqui nessa série de vídeos, a arte de ser mais gente. Vamos falar agora de retidão e desonestidade. Vamos dar os conceitos e definições, tá, gente? Nos outros vídeos vamos entrar mais a fundo. Uma pessoa desonesta é chamada em hebraico de ramai, enquanto o seu oposto, uma pessoa correta e leal, é chamada de neeman. Na posição semanal Kitexê, a Torá discorre sobre a importância da honestidade no trabalho. Rieleha, Berishha, Even, Vaeven, Gedolá, o Ketaná. Even Shelemava Ksegek Rielar. Você não terá em seu bolso pesos diferentes, grandes e pequenos. Você terá pesos corretos. Neste ponto, lemos uma expressão que é usada apenas 3 vezes em toda a Torá. Leeman, Yarhu, Yameha, Al, Agamara, Xeraxeroquerra, Noquelá, para que tua vida se prolongue na terra que o Eterno teu Deus está te dando. Traduzindo, a Torá promete vida longa como recompensa a quem zela pela honestidade. Em pesos, medidas e volumes. Na sequência, vemos justificado que tu vate achei o que você ele você haveu, pois teu Deus abomina pessoas que falsificam pesos e medidas. Ao longo de todo o Pentateuco, menciona-se apenas 3 vezes, Pentateuco Rumash, tá, gente? Pentateuco é mais para grego, eu gosto de falar Rumash. Ao longo de todo o Rumash, menciona-se apenas 3 vezes alguma versão da promessa de longevidade. A primeira dá-se no decálogo, na injunção de honrar o pai e mãe. A segunda é prometida àquele que obedece à proibição de retirar os ovos ou filhotes de aves aos olhos da mãe, para poupar do sofrimento dela. E na terceira e última vez, a encontramos aqui no contexto da honestidade, onde nos deparamos com a interdição da falsificação de pesos e medidas. Ló, a sua veu, bamispat, bamidá, bamiscar, uva, mensurar. Não falsifique medidas, seja em comprimento, peso ou volume. Quem transgride esta proibição é igualado pela Torá ao juiz cujo veredicto favorece um amigo ou homem rico. No mesmo versículo, Rashi comenta: Melamed a morrer Nikra Dayan. Excluindo assim que o vendedor é considerado um juiz, e se ele falsificou a medida e peso, este homem é chamado por Deus de abominável, desprezível, repugnante, ruim e execrável. O Talmud apresenta alguns casos que podem ser enquadrados como falsificações de medidas. Medidat, um terreno medido na estação chuvosa. Por exemplo, não pode ser negociado por um terreno que foi medido na estação seca, porque no primeiro caso a corda usada para medições fica úmida, estica, mas já no verão a corda seca encolhe um pouco.
Dessa forma, um terreno seria maior que o outro e o negócio seria feito de forma desonesta. Esse exemplo, por si só, seria o suficiente para ilustrar com que rigor e com que medida nossos sábios tratavam um assunto que envolvesse questões de honestidade. O segundo exemplo a seguir vem do Talmud. Bamiskal, Shelo, Yatimi, Miskilotav, Bamilá. É proibido colocar aquilo que vai se pesar no sal, pois o sal será absorvido, aumentando o peso final da mercadoria. Se ficar de molho muito tempo, um produto pode sofrer o efeito contrário, pois o sal acaba correndo metal, diminuindo seu peso. Mais um exemplo da mesma fonte. Bamessorá, Shelo e Aritiar. Não se deve servir cerveja com muita rapidez, pois isso causa a formação de um excesso de espuma no copo. O comerciante estará vendendo assim 3/4 de copo de cerveja, o restante de espuma. É o mesmo que vender 95 centímetros de tecido e dizer que se trata de um método. É uma forma de enganar o cliente, o que naturalmente vai contra as leis bíblicas. A Torá prossegue, Mosnei Ksegek, Avinei Ksegek, Fikat Ksegek, Vein Ksegek, Rie, Rahen, Ani, Asher, Okerhen, Asher, Ksetik, Ren, Merik Mixrai. Vocês terão uma balança correta, pesos corretos, medidas corretas. Eu sou o eterno teu Deus que te tirou da terra do Egito. Porque Deus nos lembra que foi quem nos tirou da terra do Egito, no mesmo verso que fala de honestidade. Qual a ligação com uma coisa? O Talmud explica que Deus quer que nos lembrar que foi Ele que mandou a última praga para o Egito, a morte dos primogênitos. Ele soube reconhecer entre os primogênitos egípcios e os primogênitos hebreus, que foram poupados. Da mesma forma, ele saberia diferenciar e punir o homem que coloca seus produtos no sal propositadamente, para aumentar seu peso e lucro daquele que faz inadvertidamente. Para ele, não há segredos, ninguém conseguirá enganá-los. Os sábios do Talmud concluem ainda, Kol akofer, bemixvat, migot keilu kofer, beixiat mixrai. Aquele que nega as leis referentes à honestidade, com os pesos e medidas, é como se estivesse enganando o êxodo do Egito. A saída do Egito é a base de tudo. Ela foi a condição primordial para o recebimento da Torá. Ser desonesto nos negócios é, portanto, como negar uma parte essencial da história do povo de Israel. Por isso, Deus fez questão de acrescentar o que deixa alusivo à saída do Egito, próximo ao tema de honestidade dos negócios. O Talmud vai mais além. Kasher, Oshan, Sheu Migot, Meoshan, Sheu Arayot. O castigo para pesos e medidas falsas é pior que o castigo para incesto, visto que as relações incestuosas são ilícitas e impensáveis. É possível avaliar de antemão quão grave é a falta de honestidade. Com um olhar mais cuidadoso lançado à história de Jacob e Rahel, podemos perceber que o amor que o patriarca nutria pela moça o levou a aceitar mais que trabalhar 7 anos para o futuro sogro. Rahel o avisou, meu pai é uma pessoa enganadora. Labão, pai de Rahel e Leia, é o arquétipo do homem desonesto na Torá. Né, gente? Ele enganou Jacó desde o primeiro dia, inclusive no que diz a respeito a salário. Quando Rahel advertiu Jacó sobre a desonestidade de seu pai, ele assegurou, se precisar, eu também saberei, ele respondeu à altura. O que significa que ele tem permissão de emular o comportamento de uma pessoa desonesta, para se defender e dar-lhe uma resposta à altura. Na conhecida história, Oramai, enganador, e viu sua filha, Leá, no lugar de Rahel, na primeira noite de casamento com Jacó e Labão. É um claro modelo de deslealdade. Há de se tomar muito cuidado com a falsidade. O Talmud nos conta que antigamente, quando alguém perdia alguma coisa, bastava descrever 2 características específicas do objeto perdido para recebê-lo de volta. Portanto, a mitzvah de Hashavat, a verdade, a evolução de objeto perdido a respeito do proprietário, o respeito do proprietário era uma prática bastante comum. Os sábios prosseguem, Rabu Aramim. Lamentavelmente, o número de falsários cresceu muito ao longo do tempo. Por isso, não basta mais apenas descrever as características do objeto. É necessário também apresentar 2 testemunhas que atestem que a pessoa é honesta. Acrescente-se, aliás, que quem mais prejudica em uma sociedade permeada por corrupção e desonestidade é justamente o homem honesto.
atrasar o salário de um operário, como consta na Torá, também uma grande proibição. A partir do momento em que ficaram determinados um valor e uma data, é preciso pagar no dia estipulado. Consta no Talmud, Kovesh, Ishá, Sahir, Keru, Runoteu, Nafshô, Mimenho. Todo aquele que ganha dinheiro e guarda atrasando o pagamento do seu funcionário, é como se estivesse tirando a vida da pessoa. O atraso do salário pode significar que aquele funcionário ficou sem o que pôr à mesa. O Talmud não se envergonha de dizer que muitos homens ricos e bem-sucedidos perderam seus status por não pagar seus funcionários em tempo. Diz ainda que mesmo se um homem trabalhar por apenas um dia, o empregador é obrigado a lhe pagar em tempo, como consta no Talmud. Afiluosh, Haro, Ela, Livixo, Escola Errado, Ovemichu, Malcali. Mesmo se alguém foi contratado para colher apenas um cacho de uva, ele deverá ser remunerado no prazo correto. Se o empregador não lhe pagar no tempo devido, ele está transgredindo uma proibição grave da Torá, Localim, Pelat, Sahir, Ikha, Akboa, que não deixes que o salário do trabalhador permaneça contigo de noite até amanhã. Por outro lado, o operário também não pode deixar de fazer aquilo com que comprometeu. I agrá lo pagrá, ve i pagrá lo agrá. Se você recebe um salário, não pode ficar sem fazer nada. O operário que entra na fábrica e fica jogando cartas ou brincando com joguinhos no computador está enganando o seu patrão. As questões relativas à honestidade e falsidade são abrangidas por centenas de leis judaicas, como não enganar, não roubar, não colocar um obstáculo na frente do cego, vale dizer, não é apenas aquele que é incapaz de enxergar por uma deficiência física, mas também aquele que não consegue perceber uma determinada situação. Ginavagat, roubo da mente, é o nome que se dá ao que acontece quando alguém engana intencionalmente seu semelhante, uma atitude expressamente proibida. Deduzimos que roubar não diz respeito apenas ao objeto, mas que essa acepção admite também que alguém roube o tempo do outro, sua mente, seu sono, seu intelecto. Todas essas classes de roubo estão claramente proibidas pela lei bíblica. Aquele que se faz de doente, de cego, ou que aparenta ter dificuldade para andar somente para pedir dinheiro é um homem falso. Sua posição está sendo escrita: Ló, Nifta, Mihalan, Arisheia e Vô, Lideika. Ele não desfalece aquele que fique manco ou fique cego, etc. Ou seja, ele traz para si tudo o que ele simulou sentir. O julgamento não permite que nos enganemos uns aos outros. Para evitar que isso aconteça, nomeamos bons juízes, homens capazes de reconhecer o enganador e o falso. Abundam em nossa história figuras de grandes sábios rabinos que souberam julgar com perspicácia, pois um juiz temente a Deus é um canal de receptor da verdadeira sabedoria. Vejamos agora até que pouco juiz deve ser cauteloso em seus vereditos. Gente, agora nós vamos, no próximo passo, vamos entrar na cautela que o juiz tem que ter quando estiver julgando. Mas aqui falamos de várias formas de desonestidade, honestidade, como se comportar, como se ater. Gente, honestidade é uma coisa maravilhosa. Aconteceu comigo uma perda de carteira, dinheiro, cartão de crédito, lá na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro. E eu vou falar para vocês, vou contar o que aconteceu e como, graças a chefe, vou parar de volta na minha mão. Gente, na próxima eu vou tentar falar. Tá tudo de bom, que a Shem vos abençoe, que a Shem possa dar paz, prosperidade e saúde. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê seu like, dê seu joinha e assim ajude nós a trazer paz, fazer um mundo melhor com mais honestidade, integridade, moral e caráter. Tchau, tudo de bom, até a próxima, mas já.